Meus queridos amigos, 13º encontro aqui do nosso grupo de estudos em Direito Falimentar, restituições e embargos de terceiros, item 1 do caderno, introdução. Para possibilitar o pagamento dos credores, é preciso filtrar com precisão o que é ou não, afinal de contas, bem do falido. Um auxílio jurídico para particularizar com precisão o patrimônio do devedor durante a falência é justamente a restituição dos bens, que está lá no artigo 85 da Lei de Falências, e igualmente os embargos de terceiros possibilitados pelo artigo 93 da Lei Falimentar. A diferença entre um e outro, entre o pleito de restituição e também o pleito do terceiro embargante, está na qualidade do sujeito ativo. Dependendo das circunstâncias, diz Fábio Lioa Coelho, uma destas medidas pode ser acionada pelo terceiro prejudicado pelo esbulho judicial. Assim, o locador ou o comodante do bem arrecadado devem pedir a sua restituição, enquanto aquele que não possui nenhuma relação jurídica com o falido, mas tem bens de seu patrimônio afetados, deve oferecer embargos de terceiro. Julgada procedente a medida proposta, destacar-se-á da massa o bem em questão. Por isso que essas medidas, isso aqui foi Fábio Lioa Coelho, tá, pessoal? Por isso que essas medidas são extremamente importantes, ainda que seja para destacar da massa falida alguns bens, essas medidas asseguram o devido pagamento dos credores, né? E asseguram um apurar mais preciso dos ativos, né? Essa é a ideia, é até lógico prever a possibilidade da restituição e também dos embargos de terceiro. Item 2 do caderno, a restituição de bens. Há medidas para a restituição aí de bens que estavam com o devedor para os proprietários, né? O caput do artigo 85 da Lei 11.101 estipula que o proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontra em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição. Muito simples. Segundo Fábio Lioa Coelho, o pedido de restituição perfaz um rito de cognição sumária, em que a coisa julgada somente opera em relação à natureza da posse que a massa falida exerce sobre o bem. A decisão do pedido de restituição não compreende o conhecimento judicial da propriedade do referido bem, senão para os fins de se decidir se é justa ou não a posse exercida pela massa sobre a coisa reclamada. Se restar apurado posteriormente à concessão da restituição, que o bem reclamado era, na verdade, do domínio do falido, a massa poderá promover a competente ação, revocatória, possessória ou reivindicatória, para reavê-lo, não podendo o reclamante invocar a autoridade da coisa julgada em vista dos estreitos limites do pedido restituitório. Tudo isso está em Fábio Lioa Coelho. Note você que me assiste que o parágrafo único lá do 85 da Lei de Falência também consagra a possibilidade de restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não alienada. O espírito dessa medida aí é a coibição do comportamento, no mínimo desleal, não é? Do empresário que, às vésperas da sua quebra, continua a assumir compromissos que ele sabe que vai ser difícil honrar. A propriedade do bem não se transmite por ineficácia da compra feita em tais circunstâncias, podendo, por isso, o vendedor reclamar a sua restituição. De novo, eu li aqui Fábio Lioa Coelho. E, mais uma vez, eu tenho que ler Fábio Lioa Coelho, que o cara é muito didático, não tem como não citar. Olha o que ele fala. Para que tenha este direito, contudo, é necessário requerê-lo antes da venda judicial do bem arrecadado. Olha só, uma vez feita esta venda, seja em liquidação, seja antecipadamente lá nos termos do artigo 113 da Lei de Falências, não haverá mais direito restituitório, cabendo ao vendedor habilitar o seu crédito e concorrer na massa. É uma questão de segurança jurídica, né, pessoal? E ele segue. Deverá também provar que as mercadorias foram entregues a partir do 15º dia anterior ao da distribuição do pedido de falência acolhido. Discute-se se as mercadorias entregues entre a distribuição e o acolhimento do pedido da falência poderiam ser reclamadas. A admissão do pedido de restituição, nesse caso, é compatível com a finalidade do Instituto, mas
como o vendedor já tinha, naquele interregno, condições de saber da situação precária do comprador e podia ter obstado a entrega das mercadorias, Lei de Falências, artigo 119, inciso 1º, nega-se com frequência a restituição. Voltando ao nosso caderno, vale lembrar que da restituição, que também acaba sendo permitida, de um mecanismo talvez diferente, ali no artigo 136 da Lei 11.101 de 2005. Esse 136 diz o seguinte, no caput, reconhecida a ineficácia ou julgada procedente a ação revocatória, as partes retornarão ao estado anterior e o contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores entregues ao devedor. Na hipótese de securitização de créditos do devedor, não será declarada a ineficácia ou revogado o ato de cessão em prejuízo dos direitos dos portadores de valores mobiliários emitidos pelo securitizador. De novo, uma questão de segurança jurídica aí, né, pessoal? Parágrafo 2º. É garantido ao terceiro de boa-fé, a qualquer tempo, propuração por perdas e danos contra o devedor e seus garantes. Ou melhor, contra o devedor ou seus garantes. Finalmente, insta a salientar aqui que, de acordo com o enunciado 417 da súmula da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, pode ser objeto de restituição, na falência, dinheiro em poder do falido, recebido em nome de outrem, ou do qual, por lei ou contrato, não tivesse ele a disponibilidade. Uma vez deferido o pedido de restituição, a coisa será restituída em espécie, salvo em duas situações, a saber, letra A, se o objeto a restituir é dinheiro, letra B, se o bem reclamado se perdeu. Em se tratando de desembolso da massa, este deverá ser feito em imediata execução do julgado no pedido restituitório, não concorrendo o crédito do reclamante com os credores do falido. Com efeito, os titulares de direito à restituição, ainda que tenha esta de se realizar em dinheiro, não entram na classificação dos credores e titularizam crédito extraconcursal. Acabei de ler aqui a obra do professor Fábio Lua Coelho. Item 3 do caderno, para fechar o nosso encontro, os embargos de terceiro. Uma matéria mais processual, né? Mas eu vou explorar aqui alguns pontos do CPC para deixar o caderno completo. Caso seja impossível pleitear a restituição lá nos autos da falência, a Lei 11.101 de 2005 assevera ficar resguardado o direito dos credores de propor embargos de terceiros. É o artigo 93 da Lei de Falências. Pelo artigo 674 do CPC de 2015, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Esse é o caput do 674. A lei considera terceiro, para fins de ajuizamento da ação de embargos de terceiro, inciso 1º, o cônjuge ou o companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado o disposto lá no 843 do CPC. Inciso 2º, o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Inciso 3º, quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Inciso 4º, o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. É o parágrafo 2º do 674 do CPC. A distribuição dos embargos de terceiro, isso não é novidade para ninguém, deve ser feita por dependência nos autos da falência. Essa é a interpretação correta, seguramente, do artigo 676 caput, lá do CPC, para o caso do processo falimentar. Na inicial, o terceiro embargante deverá fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. É o artigo 677 caput do CPC de 2015.
A decisão que reconhece suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o terceiro embargante a houver requerido. É o artigo 678 caput do CPC. Finalmente, acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado com o reconhecimento do domínio, da manifestação da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. É o artigo 681 do CPC. Encerro aqui o 13º encontro do nosso grupo de estudos em direito falimentar. Eu volto ao 14º encontro para estudar com vocês a afetação patrimonial e o regime falimentar, né? Como é que fica a falência diante de um patrimônio afetado. Até mais, pessoal.